13 milhões de reais poderão ser liberados para o Mato Grosso do Sul, após a aprovação do Fundo Política e Conselho de Segurança. A audiência pública debate produção em terras indígenas. Uso de dados pessoais de consumidores por empresas também são discutidos. E ainda, policiais de Mato Grosso do Sul são homenageados pela Assembleia. Em busca de 13 milhões de reais do SUSP, deputados debateram e votaram em regime de urgência a aprovação de projetos de lei que criaram em Mato Grosso do Sul dispositivos na legislação sobre segurança e defesa social. Parlamentares aprovaram 3 projetos do Poder Executivo que instituem o Fundo, o Conselho e a Política de Segurança Pública e Defesa Social em Mato Grosso do Sul. Para o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Barbosinha, do Democratas, essas são adequações necessárias para que o Estado receba repasses já anunciados pelo governo federal. Uma vez já estabelecida a sanção, a lei entrando em vigência, Mato Grosso do Sul já está apto a acessar os recursos que já estão disponibilizados, né, por conta do Fundo Nacional. Então, na verdade, era apenas o caráter legislativo para que Mato Grosso do Sul possa acessar esses recursos. Na prática, o fundo será utilizado para subsidiar investimentos no setor de segurança pública. Mato Grosso do Sul é o segundo estado da federação que receberá o maior volume de recursos. São Paulo, primeiro, com pouco mais de 16 milhões, Mato Grosso do Sul com um pouco mais de 13 milhões. Lembrando, por exemplo, que Mato Grosso do Sul arca mensalmente, só com o custeio dos presos do tráfico, mais de 11 milhões mensais. Então, os recursos, né, embora considerem ínfimos, eles são necessários e irão ajudar na logística e na estrutura da segurança do Estado. Assim que instituído pelo governo estadual, o Conselho de Segurança Pública será presidido pelo secretário de Justiça e Segurança Pública e terá outros 17 integrantes, incluindo representantes da sociedade civil. Já a política estabelece as diretrizes de investimentos no setor, devendo ser elaborado um plano de ações para os próximos 10 anos. Também foi aprovada a proposição que busca a retomada dos estudos dos princípios constitucionais brasileiros e dos símbolos nacionais. Segue para a sanção do governador projeto de lei de autoria do deputado Capitão Contar, do PSL, que estimula nas escolas de educação básica, ao menos uma vez na semana, o resgate do civismo, da cidadania e do sentimento de nacionalidade, por meio do hasteamento da bandeira do país e canto do hino nacional. Busca resgatar ações de civismo, cidadania e o sentimento de nacionalidade dentro das escolas. Então, com esse projeto, aquele diretor ou professor que quiser fazer ali o hino nacional, quiser promover o hasteamento da bandeira na sua escola, poderá ser feito com o amparo dessa lei. Contar reforçou ainda ser necessário que os estudantes saibam o significado dos símbolos nacionais e também do próprio Estado. É muito difícil a gente, às vezes, ir a um evento escolar e as crianças não saberem, no mínimo, cantar o hino nacional e o hino do Estado. Então, com esse projeto de lei, eu busco que as crianças se interessem por esse assunto e possam representar Mato Grosso do Sul e o Brasil em qualquer repartição, em qualquer evento. Além da aprovação desses projetos, houve a apresentação de proposições que agora serão analisadas pelos deputados. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado Neno Razuki, do PTB, e visa inserir como disciplina a língua brasileira de sinais na grade curricular nos cursos de formação ou capacitação de agentes de segurança pública. O objetivo da proposta é difundir a Libras e garantir à comunidade surda um tratamento eficiente e igualitário. Já o deputado Marçal Filho, do PSDB, apresentou o projeto de lei que institui a Semana de Conscientização das Características e do Tratamento da Dermatite Atópica. A semana pretende pôr fim aos preconceitos em torno da dermatite, que é um tipo de alergia da pele extremamente comum e não é contagiosa.
Negado pela maioria das universidades federais brasileiras, o programa Futurice do governo federal foi debatido durante a semana pelos parlamentares. O deputado Pedro Kemp, do PT, que é presidente da Comissão de Educação da Casa de Leis, participou de uma audiência pública para discutir o Futurice, o programa lançado pelo Ministério da Educação, que prevê aumento de verba privada nas instituições de ensino público. Existe uma preocupação muito grande das entidades da comunidade acadêmica com esse programa, porque ele fala em transferir a gestão, a governança da Universidade Federal para uma organização social, para uma empresa privada. Isso, ao nosso ver, fere a autonomia universitária. Em seu discurso, o parlamentar falou sobre os prejuízos na educação, na pesquisa e nos cursos de extensão, caso a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul faça adesão ao programa. Segundo o deputado, as instituições federais não serão mais voltadas para os interesses da comunidade, e sim para o interesse econômico. É claro que uma empresa vai chegar com a lógica do privado dentro de uma universidade pública, que deve primar pelo ensino de qualidade, deve primar pela pesquisa, pela extensão, projetos de desenvolvimento econômico, social. Então, a Universidade Federal, gerida por uma empresa privada, perde a sua característica e a sua função primeira. Apesar de se tratar de uma medida federal, o deputado Pedro Kemp acredita que é preciso ouvir professores e acadêmicos. Nós ouvimos um repúdio, né, de todos que estavam presentes na audiência pública, e a grande solicitação foi que a Universidade Federal, antes de aderir a esse programa, faça uma assembleia para ouvir melhor a comunidade acadêmica, assim como aconteceu em outras universidades. 24 universidades do Brasil já disseram não a este programa, preferem continuar como universidade pública, dentro dos princípios, né, constitucionais, e prestando um serviço ao desenvolvimento do país. Comissão da Assembleia promoveu audiência pública que discutiu formas de tornar produtivas as terras indígenas sul-mato-grossenses. A ideia é desenvolver esses locais e dar mais dignidade a essas pessoas. Foi assim, com as bênçãos trazidas pela dança dos índios sul-mato-grossenses, que a Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas realizou sua primeira audiência pública na Assembleia Legislativa. O tema foi a produção sustentável em terras indígenas. O evento foi proposto pelo presidente da comissão, deputado Neno Hazuki, do PTB. É isso que estamos buscando, trazer o bem para a população indígena do Mato Grosso do Sul também. Aqui a nossa população indígena enfrenta muita dificuldade. Hoje vamos escutar as demandas, vamos escutar as reivindicações para começar um projeto para a transformação dessa comunidade. Hoje, Mato Grosso do Sul conta com 904 mil hectares de terras indígenas, entre as já demarcadas e em estudo. E o maior exemplo de como aproveitar tanta terra vem de Mato Grosso. Lá, a comunidade Pareci desenvolve há alguns anos o plantio de soja, milho e arroz. Por isso, o deputado federal por Mato Grosso, José Medeiros, veio até a audiência explicar como aquela comunidade obteve sucesso nessa missão que está prestes a começar em Mato Grosso do Sul. Os índios parecis tomaram a iniciativa de plantar nas suas terras. Eles têm 1 milhão de hectares, pegaram uma pequena parte, 10 mil hectares, fizeram um TAC junto com o Judiciário, o Ministério Público e FUNAI também, e começaram a plantar, apesar de grandes desafios, como por exemplo o IBAMA, que se insurgiu contra esse tipo de parceria que eles fizeram e fizeram uma multa de 130 milhões de reais, quase inviabilizando toda a aldeia. Mas eles estão vencendo e agora hoje já plantam ali, que faz um capital de giro já gira em torno de 50 milhões todo ano, de forma que conseguiram a independência financeira e já tem know-how e dominam a tecnologia de plantio, que é uma coisa extraordinária. A mesa de autoridades também contou com o deputado Evander Vindramini, do PP, e representantes da OAB, Agraer e INCRA, que contribuíram com a audiência falando aos índios presentes, que acompanhavam atentos. Os caciques Juscelino,
Josias e Gaudêncio, de diferentes regiões do estado, receberam um convite para o debate com alegria. Eles falaram sobre a expectativa para que uma política pública sobre a matéria se concretize em breve. É um grande privilégio estar participando dessa audiência aqui. Nós, como comunidade indígena, estamos participando pela primeira vez de uma audiência pública referente à questão de agricultores indígenas. Eu tenho certeza que a gente vem trazer as demandas e falar o que nós queremos e realmente da questão da agricultura, que nós também somos capazes de estar produzindo. O indígena ele tem a somar nessa participação da agrícola. Então a gente foi convidado para participar desse evento, onde eu sou novato, nesse meio do contexto indígena, sou terena, sou da comunidade indígena Marçal de Souza, é um prazer estar aqui e a gente tem muito a somar. Antes nós não tínhamos implementos, máquina, né? Principalmente máquina, né? De agrícola, né? Tanto é que hoje nós temos, né? Mas ainda falta, né? Falta em implemento, né? Porque nós temos um trator assim, que foi adquirido através do recurso federal, né? E só que assim, nós não temos assim vamos colocar assim, uma manutenção para esse trator, né? Então, quando estraga, vai para a oficina, fica bastante tempo e com isso prejudica a minha comunidade, né? O Dia do Surdo, celebrado no Brasil sempre em 26 de setembro, foi lembrado no plenário, bem como as contribuições da casa para essa parcela da população. No Dia Nacional do Surdo, o deputado Capitão Contar, do PSL, usou a tribuna para relembrar o papel da Casa de Leis na defesa dos cidadãos que têm na língua brasileira de sinais, Libras, seu meio de comunicação. Fiz questão de fazer esse registro aqui na casa. O meu projeto de lei sobre escolas bilíngues para os surdos entrará em votação e eu espero poder contar com a aprovação dele aqui na nossa Assembleia. A construção e a formação da criança se dá na sala de aula, que é um ambiente onde ela vai ter um contato direto com um profissional. Então, tendo um tradutor que consiga expressar e tirar as dúvidas dessa criança, tendo o funcionário da escola, a pessoa da cantina, a pessoa da limpeza, ela vai ter uma comunicação muito melhor. O pedagogo Adriano de Oliveira Gianotto teve sua fala traduzida pela intérprete Larissa Cisti Lima durante a sessão. Ele agradeceu o envolvimento dos parlamentares em se fazer cumprir leis federais e também elaborar propostas estaduais visando a inclusão dos surdos. Nós já conseguimos preparar o deputado Neno Hazuki, o deputado Pedro Kemp, Capitão Contar já se uniram para debater propostas que exijam intérprete nos hospitais, na polícia, nos bombeiros. Mas espera aí, qual que é o primordial? É a educação. É exigir o intérprete para colocar nos lugares, para que ele comece a ser inserido. Por exemplo, a polícia precisa, porque às vezes ela prende muita gente, não sabe sinalizar, não sabe nem a causa, o que aconteceu. Então o Ministério Público às vezes também precisa questionar e depois que descobre que a pessoa não tinha culpa. Então por isso nós precisamos sim tentar organizar propostas que melhorem o atendimento na polícia, né? Ou seja, ter um intérprete ali fluente, que precisa saber o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa está fazendo curso básico para interpretar e ela não consegue entender, são temas difíceis, complexos. Então, como é que ela vai fazer essa mediação dos termos da polícia ou então um acidente? Ela manda uma mensagem, e aí, como que vai fazer? Então, existem novas tecnologias, realmente, o IMO, tem o WhatsApp, existem várias coisas que conseguem mediar essa comunicação. É melhor, antigamente não tinha, isso nós já temos conseguido avançar. A Casa de Leis, conforme o primeiro secretário Zé Teixeira, do Democratas, também tem se adaptado para receber todas as pessoas que necessitem de atendimento especial. Como, por exemplo, ao colocar uma televisão na área da galeria para que surdos acompanhem a tradução de intérpretes de Libras durante as sessões. Nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível. Acesso aos bebedouros, rampas para cadeirante, estamos já providenciando os sachões para orientação do cego, os banheiros dos gabinetes novos, todos eles têm banheiro adaptado para necessidade especial. Aqui no Sagão não existia os banheiros, eram todos os dois iguais. Na reforma desmanchamos e adaptamos um. Nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível ser feito para dar mais dignidade e respeito às pessoas com deficiência especial. O jornal mais antigo, ainda impresso em Mato Grosso do Sul, O Progresso, da cidade de Dourados, confirmou o fim de sua circulação no estado, tema que foi repercutido na sessão ordinária.
O deputado Barbosinha, do Democratas, prestou homenagem na tribuna da Casa de Leis ao jornal O Progresso, que deixa de circular na versão impressa nesta sexta-feira, com 13.595 edições. A história do jornal O Progresso se confunde com a história de Dourados, retratando desde o velho Mato Grosso até chegar ao nosso Mato Grosso do Sul, a história do nosso estado, da nossa região, mas especialmente do município de Dourados. O douradense ele está acostumado, né, ao longo de décadas com a presença de um jornal que sempre procurou retratar a economia, a política, todos os aspectos da vida do nosso estado, da nação, mas sobretudo da vida douradense. O mais antigo periódico do estado circula há 68 anos, informando a população de Dourados sobre as principais notícias da região de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Saudamos os novos tempos, mas com um sentimento extremo de nostalgia, porque o jornal escrito nos dá aquela sensação de apossamento, de você ter a notícia nas mãos e não na fluidez, né, dos tempos modernos que nós estamos vivendo. O deputado Marçal Filho, do PSDB, também lamentou o encerramento das edições impressas e fez uma moção de aplausos para a proprietária do veículo de comunicação. Você imagina só um jornal impresso na década de 50, né, com uma população bem pequena, as dificuldades que eles tiveram que enfrentar para colocar um jornal, primeiro semanal, depois diário. E com o passar do tempo, evidentemente, com as mídias digitais, o jornal impresso foi perdendo espaço. E, infelizmente, esse jornal mais antigo no Mato Grosso do Sul fecha suas portas, mas eu apresentei aqui uma moção de aplauso à diretora-presidente, dona Adílis do Amaral Torres, porque o esposo dela, o falecido esposo dela, que foi deputado federal, Weimar Torres, que foi o fundador. E ela mesmo com crise financeira, com situação econômica difícil, ela manteve o jornal Progresso até onde pôde. E inclusive com questão de saúde, né, que ela passou e passa. É algo assim muito sentimental para ela e para todos nós douradenses. É bastante comum, por exemplo, farmácias pedirem o CPF do consumidor em troca de descontos. Mas o que é feito com esses dados? Esse uso foi tema de audiência pública promovida pelos deputados Capitão Contar e João Henrique. Uma audiência pública realizada no plenário Júlio Maia, aqui na Assembleia Legislativa, teve como objetivo discutir quais são os reais direitos dos consumidores no que tange à proteção dos seus dados pessoais. O evento foi proposto pelo deputado Capitão Contar, do PSL, e recebeu a presença de representantes dos principais birôs de crédito que operam no Brasil. A audiência teve como um dos objetivos divulgar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2018, mas passa a valer por inteiro apenas em agosto do ano que vem. A nova regra visa garantir a privacidade das nossas informações cedidas às empresas nos mais diversos tipos de cadastros, além de trazer maior transparência ao público sobre o que é feito com esses dados. Toda a sociedade brasileira e globalmente tem se beneficiado do uso de dados tratados para prover serviços de utilidade pública ou privada. Tá? Hoje a gente tem no mundo um fluxo global de dados da ordem de 400 exabytes, o que representa mais ou menos um 1 seguido de 18 zeros de medida de informação. Tá? Toda essa informação, quando tratada adequadamente e dentro através do uso de softwares super especializados, você viabiliza uma decisão informada pelo empresário, pela autoridade pública, pelo produtor rural, por exemplo, através da agricultura digital. Como um projeto de lei similar foi apresentado no Legislativo Estadual este ano, algumas dúvidas sobre a forma como essas informações devem ser tratadas surgiu entre o empresariado sul-mato-grossense. É o que explica o deputado Capitão Contar. Um assunto bastante delicado, exige aí um trabalho minucioso na elaboração e no aperfeiçoamento dessa lei. Então o objetivo foi atingido e com isso estaremos ajudando a aperfeiçoar a aplicação dessa lei aqui em Mato Grosso do Sul. Como forma de resolver o impasse, um grupo de trabalho deve ser criado na Assembleia Legislativa a fim de ampliar o debate sobre a matéria. Dada a relevância do assunto, nós estaremos criando um grupo de trabalho aqui dentro da Assembleia para poder estar realizando esses estudos em cima
desse projeto de lei. A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação marcou presença na reunião. O gerente de Relações Institucionais da Brascom, Daniel Stivelberg, falou aos ouvintes quais os potenciais de mercado que se abrem em Mato Grosso do Sul com a nova regulação. Ele acredita que a legislação federal é importante para estabelecer um parâmetro comum a todo o setor produtivo. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é um diploma que veio estabelecer limites de atuação e garantias principalmente para os titulares dos dados, que são as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ela tem normas que induzem o investimento naquilo que a gente chama de tecnologias de transformação digital, que são aquelas tecnologias que a gente tem ouvido falar bastante, como inteligência artificial, big data, software na nuvem, segurança na informação e internet das coisas. O estado do Mato Grosso do Sul, especialmente no âmbito da produção agropecuária, tem muita oportunidade para se beneficiar de uma agro intensiva em dados, porque a gente já tem uma expertise, uma vocação na produção agrícola. Usando tecnologias de transformação digital, a gente pode viabilizar maior rentabilidade para o campo, melhor gestão de recursos hídricos, por exemplo, e melhor uso ou racionalização do uso, por exemplo, de agrodefensivos. Representando o PROCON, o superintendente Marcelo Salomão apresentou as preocupações do órgão na defesa do consumidor. Para ele, não devemos esquecer que a vulnerabilidade dos usuários é fator preponderante na elaboração da legislação. A gente avalia com bastante positividade essa audiência pública, mas também vamos começar a cuidar melhor de como esses dados estão sendo tratados para que consumidores não caiam em armadilhas e estejam numa cultura nova. Nós precisamos mudar de fase. Os consumidores precisam ler mais aqueles dados, aquelas informações de aceitação dos seus dados, porque essas informações agora ficarão depositadas em birôs e até mesmo em escritórios de grande porte, para que esses dados não vazem e não cheguem a prejudicar consumidores, como vem acontecendo principalmente na questão dos consignados aos idosos por parte de bancos de fomento. Início da pavimentação da BR-149, que beneficiará na região noroeste do estado, foi destacada pelos parlamentares durante o grande expediente. Importante ligação entre o norte e o sudoeste do estado, obras da BR-419 foram destacadas pelo deputado Felipe Orro, do PSDB, durante o uso da tribuna. Isso porque, quando concluído, o empreendimento vai conectar a BR-163 em Rio Verde de Mato Grosso a trecho da BR-262 em Aquidauana. Estivemos lá no início da obra em Rio Verde e estivemos no DENIT também, que nos passou que essa pavimentação de Rio Verde até Rio Negro, que é o lote 1, ela vai ser concluída no primeiro semestre de 2020. Então, no primeiro semestre do ano que vem, conclui-se. E já iniciou essa pavimentação, o que nos deixa felizes, porque enquanto estava na terraplanagem, muita gente falava, será que vem um asfalto? Mas agora iniciou a pavimentação mesmo, e ela está num ritmo acelerado, e no primeiro semestre conclui esse primeiro trecho, que é Rio Verde e Rio Negro, e aí o segundo lote vai ser o trecho 4, que é Aquidauana-Taboco, que seria Taboco-Aquidauana, mas eles vão começar pelas extremidades. Aquidauana-Taboco vai ser licitada ainda esse ano e começa no ano que vem. Provavelmente nós teremos esses dois trechos e depois a interligação dos dois lotes do meio, que vão concluir essa obra. Outros parlamentares, como o capitão Contar, do PSL, Cabo Almi, do PT e Gerson Claro, do PP, reforçaram a necessidade de que o investimento estimado em R$600 milhões tenha continuidade. Ao todo, a BR-419 terá asfaltados 224 quilômetros, que para Felipe Orro serão primordiais não apenas para integrar cidades, mas até mesmo escoar produtos pela rota bioceânica. O próprio governador Reinaldo nos garantiu semana passada que está garantindo recursos, que esteve em Brasília e que garantiu recursos para isso. Então, eu acredito que essa estrada não para e que ela vai logo ter a sua conclusão e que vai interligar também com a bioceânica. Policiais das Forças de Segurança do Estado foram homenageados pela Casa de Leis com a Comenda Coronel PM Adib Massad, criada no ano de 2017. Ela reconhece a contribuição dessas pessoas para a segurança do sul-mato-grossense. Adib Massad é ele quem dá o nome à medalha que homenageia militares de Mato Grosso do Sul por suas contribuições para a segurança pública do Estado.
As forças militares são as responsáveis pela repressão e prevenção de ações criminosas. E no caso do então coronel PM Adib Massad, também pelas fronteiras, época em que praticamente se tornou um mito da área enquanto ocupou a chefia do Departamento de Operações de Fronteiras, o DOF, naquela época ainda chamado de grupamento. Hoje em dia, esses homens e mulheres se colocam em risco para proteger a sociedade sul-mato-grossense, uma das principais atitudes reconhecidas agora pela Assembleia Legislativa. É uma oportunidade que a Assembleia Legislativa tem de, usando a comenda Coronel Adib Massad, que é uma lenda viva da segurança pública do Estado, através dele a gente consegue homenagear homens e mulheres que pertencem às diversas instituições da segurança pública do nosso Estado e que também com seus trabalhos, com suas determinações, com seus profissionalismos, conseguem no dia a dia prover a segurança pública e a proteção de todos aqueles que moram no nosso Estado. 17 anos de polícia militar é o tempo que conta a Major Letícia Ramos, hoje na Corregedoria da PM. Sua trajetória, explica, acompanhou a construção do orgulho em se tornar policial, bem como das estruturas das corporações. Em 17 anos, ela evoluiu tanto em questões materiais quanto em questões humanas, com a formação de policiais militares e com os equipamentos, que foram aí inseridos na instituição. Assim como agora com função de corregedora, com a última alteração do Código Penal Militar. A Polícia Militar, ela preenche todas essas necessidades da população, incluso com as questões sociais, os programas sociais que ela possui. Com 19 anos no DOF, o 2º sargento José Gilson Cabreira atua hoje na defesa das fronteiras sul-mato-grossenses com o Paraguai e a Bolívia. A região em que ele e seu batalhão atuam é até hoje deficiente em apoio do governo federal, dificuldades que, na visão do sargento, são superadas em prol da garantia de segurança nessas regiões. A gente passa por muitas dificuldades, para a gente exercer 100% o trabalho que a gente faz aí, muitas vezes a gente carece assim, de viaturas, que tem que se deslocar de um trecho para outro, estradas ruins, estrada de chão. Se eu pudesse trabalhar mais tempo, eu trabalharia. Marcelo Góes dos Santos, com apenas 5 anos de polícia militar, ocupa hoje o posto de soldado. Mesmo assim, narra seu crescimento na carreira, fruto de sua dedicação e respeito ao juramento prestado quando passou a integrar a corporação. O papel do policial é um 50%, eu diria. Ele tem que fazer o papel dele, porque é direito e responsabilidade, dever do Estado. Ele tem que fazer a parte dele. E direito e responsabilidade de todos. Hoje eu diria, a gente conversando, eu me lembro quando eu era motorista e perdia noites e noites de sono, com muito sono, dirigindo a viatura. Eu me sentia bastante emocionado, porque eu passava na frente de casa, todas escuras, e só a gente na rua, só a gente, Deus, na viatura, e como se fôssemos verdadeiros anjos. Então eu acho que o papel do policial, ele é um papel sobre-humano. Ao todo, foram 31 homenageados pelos deputados sul-mato-grossenses na sessão solene que foi proposta pelo deputado Coronel Davi. Todas essas pessoas, com certeza, podem sentir orgulho por pertencerem e desempenharem seus trabalhos nas forças militares de Mato Grosso do Sul. Heróis ou heroínas que fazem os seus trabalhos na proteção das pessoas e nem sempre são reconhecidos. E hoje aqui a Assembleia presta essa grande homenagem. Sou da reserva, e retornei, estou na ativa novamente. E eu tenho orgulho de ser policial, sim. Muito orgulho, meu Deus do céu. Dentro da Polícia Militar, eu posso, dentro das nossas limitações, dar o meu melhor e, se possível, for dar a minha vida. Fica por aqui esta edição do Jornal Parlamentar. Estas reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code, que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando a nossa programação e também as nossas mídias sociais. Até mais.